Minha saudação a todos. Eu sou Paulo Olegário, sou oficial de registro de imóveis do 4º Registro de Imóveis do Recife. E nós estamos aqui para apresentar o módulo 3, que são os aspectos jurídicos e registrais do procedimento administrativo de registro, né, da REURB. E nesse módulo nós iremos trazer exemplos práticos de tudo aquilo que nós vimos no módulo 2, módulo anterior, em que nós analisamos os dispositivos da Lei 13.465 de 2017. Agora nós vamos mostrar abertura de matrículas, registros e averbações decorrentes do processo de regulação fundiária urbana, especialmente aquela de interesse social. Muito bem. Nós comentamos que inicialmente devemos abrir a matrícula matriz da área que vai ser objeto de regularização. Então, no projeto de regulação fundiária, você tem a descrição completa dessa área, com coordenadas dos vértices georreferenciadas, e é necessário abrir uma nova matrícula contendo essa delimitação da área total objeto da regularização. Posteriormente, a abertura dessa matrícula com a área total, que nós chamamos de matrícula matriz da área, nós iremos fazer o competente destaque dessa área da etapa em relação às matrículas originárias. Ou seja, a sobreposição da matrícula objeto de regulação fundiária, ela vai se sobrepor a uma ou várias matrículas. E é preciso que nós façamos posteriormente a averbação desse destaque nas matrículas originárias. Nós vamos ver posteriormente. No exame aqui, no exemplo que nós estamos fazendo, eu estou me referindo a um projeto de regulação fundiária que correu no 4º Registro de Imóveis do Recife, que foi o da segunda etapa da regulação fundiária do núcleo urbano consolidado chamado Sítio do Cardoso. Então é a etapa 2 da regularização do Sítio do Cardoso na Madalena. Então, é muito simples. Os dados do imóvel vão ser descritos aqui, de acordo com o que foi fornecido no projeto de regularização, nas plantas que foram fornecidas junto com o projeto de regularização. E nós vamos então, como dito, abrir a matrícula da área maior, da área matriz, da qual sairão as unidades imobiliárias individuais regularizadas. Então, essa matrícula é uma matrícula de uma área. Aqui está a dimensão dela, de 4,043 hectares. E aí vem a delimitação da área, com as vias públicas respectivas. O perímetro dessa área, o perímetro total do polígono, da poligonal da área, de 918,252 metros. E aí nós vamos descrever os vértices desse perímetro, os vértices dessa poligonal, que são fornecidas por georreferenciamento. Então, inicia essa descrição desse perímetro no vértice 1, então o início, você vai sair do vértice 1, vai percorrer todo o polígono, todo o perímetro do polígono e vai retornar para o vértice 1. Então, inicia-se a descrição no vértice 1 de coordenadas, e aqui estão as coordenadas, anda uma distância de 23,937 metros e chega-se no vértice 2. E aí, sucessivamente, vai se passando do vértice 2 para o vértice 3, do vértice 3 para o vértice 4, e assim sucessivamente, com as suas distâncias, né? Ou seja, o comprimento
dessas parcelas do polígono, né, dessas poligonais, e as suas coordenadas georreferenciadas. Nós vamos verificar aqui que são 40 vértices. Né? Então chega-se ao vértice 40, coordenadas planas aqui caracterizadas. E do vértice 40 anda-se a distância de 33,55 e chega-se ao vértice V1, ponto inicial do perímetro. Então fechou o perímetro. Aqui está a área toda delimitada, né? Com todas as coordenadas descritas, georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro. E aqui mais alguns detalhes técnicos que isso vem lá no projeto de regulação fundiária, no memorial descritivo da planta, né, que essas coordenadas elas são representadas no sistema UTM, referenciadas ao meridiano central, 33 graus a oeste, fuso 25 sul, tendo como datum o SIRGAS 2000. Então tudo isso é transparente para o registrador de imóveis, o que importa é que isso foi feito pelos técnicos apresentados na planta e estão de acordo com o sistema geodésico brasileiro. A referida área integra as ex Sítio do Cardoso, né? Então ela é uma parte dessas ex Sítio do Cardoso, é a parte que corresponde à segunda etapa de regularização, e essas leis foram reconhecidas pelas leis municipais números tais. Então aqui nós fizemos a descrição do imóvel, da área, da matrícula matriz, da área total. O proprietário, no caso dessa regulação fundiária, a área toda pública, a propriedade era do município do Recife, que adquiriu por meio de desapropriação. O registro anterior é a matrícula 66987. O registro anterior seria o quê? A matrícula ou as matrículas originárias dessa área que está sendo objeto de regularização. E isso está aqui nessa matrícula 66987, que nós vamos fazer o destaque dessa área na matrícula originária. E nesse primeiro momento aqui, depois da abertura, o primeiro registro na matrícula matriz é justamente o registro da REURB. É o registro da REURB através da certidão de regularização fundiária que foi apresentada. Então, o registro 1 da matrícula 69401, essa é a matrícula matriz, que nós acabamos de abrir, e estamos fazendo o primeiro registro, que é justamente o registro da REURB. A fórmula do título. Qual o título que você vai utilizar para registrar essa REURB? O título é a segunda certidão de regularização fundiária do núcleo urbano consolidado das ex do Sítio do Cardoso. Segunda certidão, porque essa é a segunda etapa. Nós já tínhamos feito uma etapa anterior, a primeira etapa de regularização. Quem requereu essa REURB, que é uma REURB-S, foi o município do Recife. Aqui tem o CNPJ do município, representado pelo secretário de Mobilidade e Controle Urbano. E após isso, nós vamos fazer a descrição das unidades imobiliárias regularizadas. Então aqui, nessa grande área da matrícula matriz, nós temos várias unidades imobiliárias autônomas que são objeto da regularização, e aqui elas vão estar descritas. Posteriormente, como nós vamos ver, nós teremos que abrir as matrículas individuais dessas unidades imobiliárias regularizadas. Perfeito? Então, na descrição aqui do registro da REURB, nós temos a descrição das unidades. E nós optamos, e é claro que a técnica registral fica a critério de cada registrador, mas nós, no quarto registro de imóveis, por uma questão de organização, resolvemos dividir essas unidades imobiliárias de acordo com a tipologia do direito real associado ou do instituto jurídico utilizado dentre aqueles objeto da Lei 13.465. Né? Então nós vamos
dividir aqui em imóveis autônomos, que são as casas, regra geral. Posteriormente, nós vamos falar das unidades imobiliárias objeto de direito de laje e as unidades imobiliárias objeto de condomínio urbano simples e as unidades imobiliárias que são aquelas destinadas a equipamentos públicos. Então, começando aqui no item 1, os imóveis autônomos. Então, você vem aqui, o 1.1 é a casa número 30 da rua tal, do bairro da Madalena. Aqui vem as suas medidas perimetrais, de frente, de lado direito, de lado esquerdo, de fundos, a área total e as suas confrontações pela frente, pelo lado direito, pelo lado esquerdo por fundos. A casa número 2, casa número 3, aliás, a casa número 32, mas o item 2, que é essa outra casa, o item 3, que é outra casa, e são várias casas. Aqui a gente faz uma interrupção para não ter que repetir tudo, e finalmente o item 1.226, ou seja, foram 226 casas objeto de regularização. Então, a casa, isso aqui óbvio que na matrícula nós temos a descrição de todas, né? Aqui nós colocamos apenas para efeito de explicação, para a gente não ter que repetir todas as descrições. E colocamos a final aqui, que é o item 1.226. A segunda tipologia são imóveis com direito de laje, né? Direito de laje, um novo direito real trazido com a 13465, uma modificação realizada no Código Civil. É aquela situação em que se regulariza uma situação prática existente nas comunidades de baixa renda no Brasil, em que a pessoa tem uma casa térrea e aí faz um sobrado e põe o filho para morar no sobrado com a entrada independente através de uma escada. E aí, na realidade, você tem dois imóveis independentes, um térreo e uma superfície, uma superfície de sobrelevação que se chama laje, e agora o direito vem reconhecer essa laje como um imóvel independente. Então nós fizemos várias regularizações em que foram atribuídos o direito de laje. E aqui a descrição, no item 2.1.1, porque a laje ela se compõe de uma construção base, né, sobre a qual, se foi uma laje sobre elevação, sobre a qual você tem a laje propriamente. Então, na descrição dos imóveis com direito de laje, nós fazemos a descrição da construção base e da laje sobre elevação. Então, a unidade imobiliária 2.1.1 é a casa térrea, número tal, da rua tal. Aqui vem a descrição do seu perímetro, as suas medidas perimetrais, de frente, de lado direito, do lado esquerdo e fundos, a área total. E aí diz, essa casa térrea servindo de construção base da superfície superior existente no primeiro pavimento. Essa superfície superior existente no primeiro pavimento é justamente a laje, identificada como laje número 142A, veja, que a casa térrea é 142, a laje identificada como 142A, e aqui a confrontação do imóvel, com a rua tal, pela frente, pelo lado direito, lado esquerdo e fundos. O item 2.1.2 é justamente a descrição da laje sobre elevação, que é o número 142, que está sobre o número 142A, a laje, que está sobre o número 142. Então, nós vamos ter uma laje sobre elevação, número tal, incidente sobre a casa térrea, número 142, nessa cidade, e aí vem o seu perímetro, né, as descrições dos seus segmentos perimetrais, de frente, lado direito, lado esquerdo e fundos, área total e confrontações. E aí sucessivamente, vem aqui agora
laje, a casa térrea, construção base de a laje 2.2, aqui vem a laje 2.2 e assim sucessivamente. Isso tudo está lá na CRF, essa descrição o registrador obtém da CRF. É importante ter uma comunicação boa com o município e, de preferência, obter toda essa descrição, toda a documentação da CRF, em memorial descritivo, em meio magnético, de forma que facilite, né, a digitação de toda essa descrição aqui. E aí vai sucessivamente, aqui eu faço um corte, até o item 2.18, né, que tem a casa térrea da laje 18, nesse caso, né, casa térrea número 56, que serve de construção base da superfície superior, que é a laje 56A, número 56A. Toda a descrição necessária para configurar, especializar objetivamente a casa térrea. E aqui a especialização da laje sobre elevação. Veja que o direito de laje ele vai fazer com que aquilo que era apenas um imóvel, né, ele passe a ser passe a haver dois imóveis independentes. A construção base e a laje sobre elevação, podendo essa laje ser utilizada livremente pelo seu proprietário e pode ser disposta também por ele, ou seja, pode ser alienada onerosamente ou gratuitamente. Então isso veio a regularizar, né, dar a possibilidade de conceder a casa própria a situações que eram irregulares e eram feitas na prática. Então pode ser a laje, no primeiro momento, atribuída por um parente de quem é proprietário da casa térrea, ou ele já pode eventualmente construir a laje até como buscando a sua alienação para terceiros. Então, na verdade, nós vamos ter aí dois imóveis completamente independentes. Óbvio, tem alguns dispositivos de regular a convivência entre a construção base e a laje sobre elevação. Tudo isso está regulado lá no Código Civil e não é objeto aqui da nossa explanação. Como eu falei, além das casas, né, que seriam os imóveis autônomos, as lajes, e passamos aqui a também descrever os imóveis em condomínio urbano simples. Condomínio urbano simples também, mais uma inovação trazida com a Lei 13.465 de 2017, em que busca, da mesma forma que a laje, a regularização de situações que eram encontradas na prática. Né? A situação do condomínio urbano simples, ela na prática nasce como? O cidadão tem uma casa num terreno e ele tem um quintal razoavelmente grande e ele resolve construir ali fazer uma nova habitação naquele quintal dele para um filho, para um parente qualquer, ou até mesmo visando a maior utilização do terreno para alienar posteriormente. E aí nós temos e faz uma entrada independente com acesso à rua, e você tem duas famílias morando naquele mesmo terreno ali, e que enquanto não se formaliza isso, você registralmente tem apenas um imóvel, mas na prática você tem dois imóveis em condomínio. Para facilitar a regularização dessas situações ocorrentes no dia a dia na prática, veio a 13.465 e estabeleceu o Instituto Condomínio Urbano Simples. Se faz um condomínio pró-diviso, ele é simples por conta de que é dispensada a convenção de condomínio. Tem uma regulação básica definida também lá no Código Civil por conta dessa introdução
feita pela 13465. Então vai se regularizar aquela situação de você ter dois imóveis independentes, né, em condomínio, tem uma área comum, regra geral, a área comum é aquela área de passagem que faz com que a construção que esteja lá no fundo do terreno possa ter acesso à via pública, então tem uma espécie de passeio, um becozinho. E você tem esse condomínio com área privativa, duas casas, nesse exemplo que eu estou dando, com áreas privativas e áreas comuns. É o caso também daquelas chamadas vilas, né, em que você tem uma série de casinhas num terreno único, sem registro nenhum, eles estão em condomínio, tem uma área comum de passagem, e agora é possível regularizar essas situações instituindo-se os condomínios urbanos simples. Então, tem aqui o condomínio urbano simples, o 3.1 das casas 54, 54A e 54B. Esse primeiro condomínio urbano simples, ele é composto de 3 casas, né, que foram numeradas como 54, 54A e 54B. E aqui tem as descrições de cada casa dessa, a 54, a 54A, e a 54B. Né? Todas as descrições com as medidas perimetrais, a área total construída, a fração ideal do terreno. Vamos voltar aqui. Nós temos as medidas. A área total construída, a fração ideal do terreno. E a área total do terreno. E também a área comum, a área de utilização comum aqui desse condomínio. E assim nós vamos descrevendo, são descritos esses imóveis em condomínio urbano simples. Aqui foi um total de 23 condomínios urbanos simples nessa segunda etapa da regularização do sítio do Cardoso, do núcleo urbano sítio do Cardoso. Aqui ao final nós temos a descrição também de outra modalidade de imóvel, que seria um equipamento comunitário. Nessa área, da regularização, da etapa 2 da regularização do sítio Cardoso, foi regularizado um campo de futebol, chamado Campo do Cacique. Então, como é que a gente descreveu esse equipamento público comunitário? A área de terreno, com essa metragem toda aqui de quase 6 mil metros, 5.880,87 metros quadrados, denominada Campo do Cacique. Aqui a situação dele, os segmentos perimetrais e as confrontações. Então, nós vamos ver, nós vimos aqui, recapitulando, essa é a matrícula matriz. O que é que deve ter na matrícula matriz? Matrícula matriz vai ter a área total, que vai ser objeto da regularização, contendo as unidades individuais imobiliárias que vão ser regularizadas no seu primeiro registro, no R1, e cuja descrição vai ser obtida da certidão de regularização fundiária. Bom, esta área que nós abrimos aqui para... Bom, antes de continuar, após o registro, nós vamos aqui fazer uma averbação, porque todas essas unidades que nós descrevemos aqui na matrícula matriz, elas vão
vão ter que constituir matrículas independentes. Não é isso? Nós temos que abrir a matrícula com a constituição do direito real sobre essas unidades imobiliárias regularizadas. E isso a gente viu lá na análise da 13465. Então, quando eu fizer a abertura, e nós vamos ver essa abertura mais adiante, feita essa abertura das matrículas individuais para as casas, para as lajes, para as casas em condomínio urbano simples, nós vamos aqui averbar na matrícula mãe que as matrículas foram abertas. Então, nós fazemos uma averbação de comunicação da abertura das matrículas. Então, procede através da CRF a averbação da comunicação da abertura das matrículas individualizadas nos termos do artigo 44, parágrafo 1º, inciso 2º e artigo 52 da Lei 13.465 de 2017. Como sendo, aí vou, matrícula número 69402, veja que a matriz é 69401. Aí eu começo a abrir todas as outras unidades imobiliárias a partir da 69402 e seguintes. E a 69402 é a casa número 30, depois vem a 69403 com a casa número 32 e assim sucessivamente. Então todas aquelas unidades que foram descritas aqui, elas vão ser objeto de matrícula individual. E aí, essa abertura de matrícula eu comunico aqui na matrícula matriz, na matrícula mãe. Bom, visto isso, nós temos que averbar o destaque dessa matrícula matriz que está saindo de uma área maior, que seria a matrícula originária. Eu estou retirando essa área regularizada de uma matrícula originária. Então eu tenho que chegar na matrícula originária e fazer o destaque da área que eu regularizei. E isso é o que nós vamos ver agora. Então, nós temos aqui o destaque da matrícula original, que muitos chamam matrícula avó, né? Porque seria a matrícula original seria a avó, a matrícula matriz seria a área da regulação fundiária e as matrículas filhas seriam as matrículas individuais de cada unidade regularizada. Então, destaque da matrícula original. Então, nós vimos que a matrícula matriz da área é a 69401. Vamos voltar aqui para mostrar para vocês. A matrícula matriz é 69401. Então, nós vamos fazer o destaque da 69401 na 66, veja uma matrícula anterior, que é a matrícula original, 66987. Então, vamos fazer aqui nessa matrícula da originária, houve uma série de atos aqui anteriormente, e agora nós vamos destacar, retirar dessa matrícula originária essa porção que nós vamos regularizar da matrícula matriz. Então, destaque na matrícula original. Procede-se a esta averbação nos termos do artigo 46 da Lei 13.465 para fazer constar que parte da área objeto da presente matrícula foi abrangida pela REURB-S do Núcleo Urbano Consolidado das EIs Sítio do Cardoso, conforme o segundo projeto de regularização fundiária, lavrado pela Prefeitura, que passa a constituir a matrícula 69401, que é a matrícula matriz. Então, nós vamos retirar da matrícula 66987 a matrícula 69401, que é justamente a área matriz da regulação fundiária. Essa área que nós vamos destacar, ela é designada como, e aí vem toda aquela descrição da área objeto de regularização, que nós estamos destacando. A mesma descrição que nós usamos para abrir essa matrícula matriz, nós usamos aqui para dizer que esta área foi destacada da matrícula original. Aí vem aquela mesma descrição, né, de todos da área com os vértices, as coordenadas, né? Então nós temos aqui vértice 1,
e assim sucessivamente até o último vértice e pronto. Bem simples. Não precisa apuração de remanescente, nós vimos pela lei 13465 que não precisa fazer a apuração do remanescente da matrícula, da matrícula ou das matrículas originárias. Mas é preciso fazer o destaque. Muito bem. Feita a abertura da matrícula matriz, objeto que é a área objeto da regulação fundiária, feito o destaque na matrícula originária dessa área, da matrícula matriz, nós temos que fazer o que agora? A abertura das matrículas individuais das unidades imobiliárias regularizadas. E é isso que nós vamos ver agora. Então, matrícula de unidade imobiliária regularizada, ou seja, a matrícula filha. Vamos começar aqui com aquele equipamento público que nós vimos, o Campo do Cacique. Ele ganhou a matrícula 69793. Então nós vamos aqui com os dados do imóvel, aquele mesmo que consta lá da CRF, que já foi até descrito lá na matrícula matriz, né? Área de terreno de tantos metros quadrados, denominado Campo do Cacique, com os segmentos, e aqui as medidas dos segmentos, com as confrontações. Quem era dados do proprietário. Quem é o proprietário desse campo? É o município do Recife, que é a área toda, a matrícula matriz pertence ao município do Recife. E o registro anterior foi justamente a matrícula matriz, o R1 da matrícula 69401. E agora nós vamos fazer o quê? Nesse caso aqui é especial porque esse equipamento urbano ele não foi concedida propriedade através de legitimação fundiária a um terceiro. Ele permaneceu na propriedade do município do Recife. Apenas nós vamos aqui fazer uma averbação dizendo o porquê da abertura dessa matrícula. E a gente diz: procede-se no termo do artigo 44, parágrafo 1º, inciso 2º e artigo 52 da Lei 13.465 de 2007, a abertura da presente matrícula em decorrência do quê? Do registro da segunda certidão de regulação fundiária, CRF, das ex Sítio do Cardoso. E aqui usa-se um mecanismo que nós falamos quando estávamos explicando a Lei 13.465, da possibilidade de que a atribuição do domínio possa ser feito em cadastramento complementar, pode ser feito por partes. Então, nesse momento, a Prefeitura não atribuiu a ninguém, de modo que a atribuição do domínio adquirido por legitimação fundiária aos ocupantes do imóvel, objeto da presente matrícula, será realizado mediante cadastramento complementar. Então, a Prefeitura pode passar isso para uma organização social, se for o caso, pode ou até para uma entidade de administração indireta, ou simplesmente pode continuar como proprietária. Mas deixa aqui em aberto essa possibilidade. Então, essa é uma situação que ocorreu nesse caso aqui com um campo de futebol, né, que é um equipamento urbano, mas pode ser uma creche, pode ser uma escola, pode ser um posto de saúde, alguma unidade imobiliária que vai continuar na propriedade do ente público. Então vamos ver a abertura de outras unidades imobiliárias. Aqui temos o exemplo da abertura da matrícula de uma unidade imobiliária que seria uma construção base de uma laje, ou seja, aquela casa-terra sobre a qual existe uma laje. Então, os dados do imóvel: casa-terra, número tal, da rua tal. Aqui tem o seu perímetro, de frente, mostrando as suas dimensões perimetrais de frente, do lado direito, lado esquerdo, fundos, a área total da casa, e aqui se coloca a observação que ela serve de construção base da superfície superior existente no primeiro pavimento, identificada como a laje 142A. Então aqui a casa, terra, que é a construção base, é a 142, e ela
serve de construção base justamente para a laje 142A. Aqui as confrontações dessa casa térrea. Então nós temos o perímetro, a área total e as confrontações. Proprietário, município do Recife, né, originariamente. O registro anterior, a mesma matrícula 69401, que é a matrícula matriz, a matrícula mãe, da qual vão se originar todas as filhas, ela vai ser sempre o registro anterior. E o primeiro registro dessa matrícula é justamente a concessão da propriedade através da legitimação fundiária para um terceiro. Então aqui, adquirente, João das Couves, CPF 000, e sua esposa Maria das Couves, CPF tal, casado sob o regime da comunhão parcial, após a vigência da Lei 6.577, brasileiros, residentes domiciliados no imóvel objeto da regularização. Título, qual o título a que título esses adquirentes adquiriram a propriedade? Legitimação fundiária. A fórmula do título a gente vai ver que é a certidão de regularização fundiária. Então procede-se nos termos do artigo 11, inciso 7º, artigo 23, artigo 44, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 13.465, 2017, ao registro da aquisição originária da propriedade por legitimação fundiária. A gente viu que a legitimação fundiária é o grande instrumento revolucionário da Lei 13.465 de 2017. Por quê? Porque ele atribui o maior direito real que existe, que é a propriedade plena, e atribui essa propriedade plena como se fosse originária, de forma originária, ou seja, sem trazer nenhum tipo de ônus. No âmbito da REURB-S, conforme listagem dos ocupantes contida na certidão de regulação fundiária. Veja que a forma do título não foi um título individual, não foi expedido nenhum títulozinho individual para o João das Couves ir no cartório registrar ou entregar para ser registrado no cartório. O título objeto do registro é uma listagem que está na CRF. Né? Aqui a gente viu, isso é muito importante, isso facilita bastante. Você tem uma listagem lá na CRF que você diz que a unidade X foi transferida por legitimação fundiária para o adquirente Y. Não precisa ter um contrato de doação, por exemplo. É um ato unilateral do ente público e que ele só emite um título, que é a listagem. E a partir dessa listagem são feitos todos os registros nas unidades imobiliárias. E aqui, tributação isenta também. Aqui a aplicação prática do que a gente viu. A Lei 13.465 diz que esses registros eles não são cobrados, né? As custas e emolumentos não são cobrados. Bem como não são cobrados impostos de transmissão. Né? Até porque foi uma aquisição originária de propriedade. Então, simples assim, aqui é a matrícula filha de uma construção base de uma laje. Vista a construção base, vista a matrícula da unidade imobiliária que serve de construção base de uma laje, nós vamos ver agora a matrícula da unidade imobiliária, que é justamente um direito de laje, é a laje propriamente. Então nós vemos aqui que a casa 142, a laje já está até na própria descrição da 142, que é a construção base, vai ser a 142A. Vamos a ela então. Então, nós vamos aqui ver uma matrícula de unidade imobiliária regularizada, a matrícula filha, que é uma... Não, desculpa, voltamos para o mesmo lugar. É uma laje. A laje matrícula 69629. Então, veja. Laje sobre elevação. Qual a descrição do imóvel? Laje sobre elevação. Número 142A, nós acabamos de ver a 142, que é a construção base. Incidente sobre a casa-terra, número 142, que nós vimos anteriormente, na matrícula exemplo anterior, situada na rua tal, bairro tal, as dimensões do perímetro da frente, das linhas perimetrais da frente, do lado direito, do lado esquerdo, fundos, área total e as confrontações. O proprietário, município anterior,
proprietário município do Recife, porque ele é o proprietário da matrícula matriz, da área total objeto de regularização. O registro anterior é justamente essa área total, essa matrícula matriz, que é aquela matrícula 69401 que nós vimos, foi o primeiro exemplo que nós analisamos. E aí nós vamos registrar o direito real. Abriu a matrícula com as suas características, a característica do imóvel, o dado proprietário, o registro anterior. O primeiro registro é justamente a transferência da propriedade através da legitimação fundiária para um terceiro. Eu usei aqui os mesmos nomes fictícios, o adquirente João das Couves e sua esposa Maria das Couves, a qualificação deles, o título, a legitimação fundiária, né? E nós estamos procedendo ao registro da aquisição originária da propriedade por legitimação fundiária, de acordo com a CRF, e com a listagem dos ocupantes. Então é a mesma técnica que nós utilizamos anteriormente, apenas aqui o que mudou foi a descrição do imóvel, que ao invés de ser construção base, é uma laje sobre elevação, mas também o título foi a própria CRF, a listagem de ocupantes, e o título foi a legitimação fundiária. Certo? Então, vimos a construção base, vimos a laje, vamos ver, finalmente, um modelo de matrícula de uma casa em condomínio urbano simples. Nós vimos que tivemos uma série de condomínios urbanos simples. Vamos ver como é que a gente faz a abertura da matrícula e a transferência da propriedade de uma unidade imobiliária que se encontra em condomínio urbano simples. É a unidade autônoma de um condomínio urbano simples. Então, nesse caso, temos o imóvel que é a casa número 60 da rua Estácio de Sá, com 3 segmentos, e aí vem os segmentos da frente, o segmento do lado direito, o segmento do lado esquerdo e os segmentos dos fundos. Então, toda a descrição do perímetro da casa, que tem uma área total construída de 76 metros quadrados, fração ideal do terreno de tanto, é integrante do condomínio urbano simples das casas 60 e 60A. Então, nesse caso, nós temos um condomínio urbano simples composto por 2 edificações, 2 casas, 60 e 60A, essa é a matrícula da casa 60. E aqui é a confrontação. Confrontas pela frente, pelos fundos, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O proprietário é o município do Recife, como sempre, porque toda a matrícula matriz pertencia ao município do Recife. O registro anterior foi justamente o registro da matrícula matriz da área objeto da regulação fundiária. E aqui nós temos o primeiro registro que abre a matrícula, que é justamente a transmissão da propriedade através da legitimação fundiária para aquele mesmo casal fictício. Adquirente, tem aqui a descrição do adquirente, no caso é um casal. E o título é legitimação fundiária, também transmite a aquisição originária da propriedade por legitimação fundiária no âmbito da REURB-S, conforme listagem de ocupantes. Também não existe um título autônomo, um título individual. O título é um título coletivo, é a listagem dos ocupantes, contida na certidão de regulação fundiária. Tributação isenta. Então, ficou assim simples, vocês verificaram toda a filosofia de abertura, né? Sempre transferindo a propriedade por meio de legitimação fundiária e com base na listagem da CRF. Então nós vemos aqui na prática uma facilitação muito grande do processo de regulação fundiária urbana, que foi trazido pela Lei 13.465 de 2017, né, e que nós esperamos e temos certeza que vai ser bastante utilizado pelos municípios. Precisa uma vontade política do município de fazer a regularização fundiária, reconhecer a importância dela, e o tribunal, nesse projeto muito interessante e muito salutar, que é o Moradia Legal, busca com esse treinamento, né, com esse auxílio, incentivar essa regularização, incentivar e
de fato, efetivar a regularização fundiária, que vai trazer, como já dissemos no módulo anterior, concretude para direitos fundamentais inscritos na Constituição, né, a função social da propriedade, o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana e a redução da desigualdade social e a promoção da inclusão social. Espero que esta explanação tenha sido útil. Me coloco à disposição de todos para eventuais dúvidas e, ao final, agradeço a atenção de todos vocês e agradeço mais uma vez ao convite do Tribunal de Justiça pela sua Corregedoria Geral de Justiça, pela sua presidência, de poder ter estado aqui, de alguma forma, trazendo uma contribuição